Em Criciúma, posto de combustível que abasteceu apenas para profissionais de serviços essenciais tem registro de filas durante todo o dia. Governador Eduardo Moreira fala em manter a normalidade dos serviços no estado. Em Brasília, governo volta atrás sobre aumento de impostos para cobrir a redução do diesel. Campanha nacional de vacinação é ampliada em todo o país. E no esporte, reforços são apresentados no Tigre. Vitor Feijão, Marlon Freitas e Ralf já treinam com a equipe tricolor. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Quarta-feira, 30 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A greve dos caminhoneiros vai chegando ao fim em todo o país. Mesmo com alguns pontos de manifestação, muitos manifestantes começam a seguir viagem. Em Santa Catarina, os serviços vão se normalizando em várias cidades. E aqui na região, no fim da tarde de hoje, os pontos também começaram a ser liberados. Eu estive em um desses pontos e conversei com um caminhoneiro sobre a liberação dos caminhões e sobre essa manifestação. Aqui no estado, em alguns pontos, os pontos de bloqueio já começam a ser liberados. Um deles, que agora, na noite de hoje, começaram a sair os caminhões, é aqui no Anel Viário, que dá acesso também a Morro da Fumaça, Cocal do Sul. Vou conversar aqui com um dos caminhoneiros que estava aqui mobilizado, o Lucas. Lucas, qual é o motivo de vocês começarem a liberar esse ponto aqui? É que nós tentemos, né? Nós tentamos de tudo, para ver se preço do óleo, do diesel, como da gasolina, como PIS/COFINS, mas não teve mais como, né? Nós recebemos ordem também lá de cima, que não tinha mais como nós aguentar, né? Nós já estamos aí vários dias tentando, lutando. Aí nós hoje recebemos, era uma volta de umas 2 horas da tarde, para nós encerrar os bloqueios e vamos tentar de outras formas para tentar baixar o óleo diesel, a gasolina, o PIS/COFINS e vamos lutar nisso aí. Não teve negociação na realidade? Vocês realmente cansaram de estar esperando, de estar buscando essa negociação? Isso, nós tentamos de tudo para negociar. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira, tivemos uma reunião na terça-feira, né? E um que está representando nós do sul lá em cima lá também pediu para nós abrir, né, passagem. Além desse ponto aqui, vocês têm informação de algum outro ponto próximo, na BR aqui nas proximidades de Sara, se houve essa liberação, se pode haver nas próximas horas? Nós temos com Vila Nova, né, em Sara também, Forquilinha, Tubarão e Araranguá. Que daí estão sendo liberados devagarzinho, vai sendo liberado, né? E eu quero dizer assim, ó, pro pessoal, que assim, ó, tá sendo liberado. Esse pessoal que estão tacando pedra, coisa, são bardeneiros, não é caminhoneiro. É molecagem, mas o resto está saindo tudo devagar, está saindo normalmente. Agora, Lucas, tem o outro lado, né? Tem muita gente que está assistindo a greve só da televisão, que não passou próximo de vocês também o que está acontecendo. Vocês também estão longe da família todos esses dias, né? Como é que está essa situação para vocês que estão aqui parados? É ruim, fica ruim. Nós já tem uma equipe aqui que está vários dias, tem um pernambucano lá de Recife, que desde quando ele pegou a greve, eu acho que já faz uns 20 a 17 dias que está fora de casa, então fica ruim. Mas aqui o povo aqui de Insara aqui trazia alimentação, trazia um abraço, uma oração, ajuda, conforta. Então, mas de Insara ajudou muito. Estamos todos juntos. A população ajudou um pouco. Isso. Ajudou, o povo de Insara ajudou bastante. Agora, bola para frente e tentar conseguir aí essas negociações de outra forma, como você falou. Isso. Bola para frente e vamos tentar de outra maneira. Enquanto os serviços não se normalizam, muita coisa ainda falta na região, como combustível, por exemplo. A quarta-feira começou com a informação de que um acordo viabilizado a partir de uma negociação entre o Comitê de Gerenciamento de Crise da região e os caminhoneiros possibilitaria a liberação dos caminhões-tanque que estão parados nos pontos de protesto. Desta forma, o combustível deveria chegar na cidade hoje. Isso fez com que muita gente procurasse por gasolina logo cedo.
No posto Chile, na região da Próspera, em Criciúma, as filas começaram a se formar por volta das 9 horas da manhã. Enquanto um abastecia, quem via espalhava a informação e as filas só aumentavam. O problema é que o combustível que havia aqui não foi liberado para toda a população. A venda era restrita para profissionais que atuam nos órgãos de segurança e em serviços essenciais, como a saúde, por exemplo. Só que muita gente aqui não trabalha nos órgãos de segurança ou nos serviços essenciais. Tem gente que é cidadão comum, civil e que veio tentar abastecer. Mas quando chegar no posto, infelizmente, vai ser mandado embora. O proprietário do posto, que não quis gravar entrevista, explicou que o estabelecimento contava com aproximadamente 10 mil litros de gasolina, que foram disponibilizados para atender aos profissionais de serviços essenciais para que eles pudessem se deslocar até o trabalho. E para atender ao maior número de pessoas possível, o abastecimento foi restrito a 20 litros por carro, vendidos a R$ 4,35 o litro. Para organizar a distribuição, cada órgão e instituição enviou ao posto uma lista de profissionais. O sargento Nunes, da Polícia Militar, veio até o posto com o carro já na reserva. Para ele, o abastecimento vai garantir que ele chegue ao trabalho nos próximos dias. Eu moro na Içara e trabalho em Uruçanga. Se eu não tenho combustível para deslocar da minha cidade para a cidade que eu trabalho, fica complicado, né? Então, esse posto abriu essa exceção para a gente, através do nosso comando, né? E com 20 litros, então, eu posso sair da minha casa e ir até Uruçanga, né? Da Içara Uruçanga, para fazer o meu trabalho. Senão, a viatura teria que vir me buscar ou buscar dar outro jeito, né? E assim a gente pode então deslocar na hora certa, a gente não precisa sair 2 horas antes e dar um melhor atendimento ainda para a população. Na fila, nós encontramos o policial civil Almir Fernandes, que também já estava com pouco combustível no carro. Isso é uma decisão dos gestores públicos, né, principalmente da segurança pública. Eu entendo, né, pelo menos está justificado assim, de que esses agentes públicos têm que estar comprovando aqui na fila que é agente público da segurança e está bem claro que é para exercer a troca de plantão. Quer dizer, é um veículo particular onde ele se desloca da casa para o trabalho em troca de plantão, né? Não tem por que estar colocando restrito a viaturas oficiais, e essas viaturas oficiais são pilotadas por pessoas que são pessoas normais, como todas as pessoas. Então é para essa finalidade única, me parece, deslocamento de casa, delegacias ou outros órgãos da segurança. Ele pediu ainda a compreensão da população sobre essa restrição no abastecimento e ressaltou que essa medida é necessária para que os profissionais possam continuar atuando no atendimento à população. Exemplo de outros setores, de GP e tantos outros, cada um tem a sua logística, né? Mas nem todos têm viaturas disponíveis para levar e trazer um mutirão de pessoas. São muitos agentes públicos, né? Então aí toda a frota não tem condição de deslocamento de todos os funcionários da segurança. Ao todo, mais de 500 veículos foram abastecidos ao longo do dia. A Polícia Militar e agentes de trânsito estiveram no local, orientando a população sobre o abastecimento e evitando que quem não fosse abastecer ficasse na fila. Sobre a liberação de combustíveis para o abastecimento a toda a população, o Comitê de Gerenciamento de Crise informou que os caminhões-tanque que vão abastecer a região ainda estão parados em bloqueios na região de Imbituba. Uma operação com as forças de segurança está sendo montada para garantir a liberação e a escolta desses caminhões nas próximas horas. Ainda não há previsão de quando os postos receberão esse combustível. Em Santa Catarina, com a continuidade de algumas mobilizações, o governo do estado e os órgãos de segurança buscam garantir a normalidade dos serviços e ainda ajudar a liberar os caminhoneiros que querem se desvincular do movimento. Santa Catarina fez a sua parte. Nós nos organizamos, nós garantimos os serviços básicos e necessários para a nossa população, com um trabalho intenso e incessante. Todas as estruturas do governo tiveram, nesses 9 dias, trabalho 24 horas. Por isso, nós precisamos retomar a normalidade. Nós já tivemos muitos prejuízos, mas também vitórias. Nós respeitamos o movimento dos caminhoneiros e eles tiveram a vitória dos seus pleitos mais importantes. Agora, nós precisamos continuar avançando o nosso Estado para retomar a normalidade, para retomar a ordem pública. E para isso nós estamos trabalhando. Esperamos com a compreensão dos caminhoneiros. O momento chegou. O limite foi alcançado. Hoje,
A partir de hoje, a normalidade voltará a Santa Catarina, fruto das nossas decisões. E sobre as negociações em Brasília, depois de 2 acordos com os grevistas, o governo voltou atrás de novo. Agora sobre o aumento de impostos para cobrir as despesas com diesel mais barato. Quem bateu o pé desta vez foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o Congresso não vai aprovar nenhum projeto de aumento de impostos. A afirmação foi uma resposta à declaração do ministro da Fazenda, que havia dito na segunda-feira que poderia haver reajuste nos tributos para compensar o diesel mais barato. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando, que podem ser através de lei ou através de decreto, gerem o recurso necessário para fazer a compensação. Para Rodrigo Maia, a fala de Eduardo Guardia foi irresponsável ao sugerir o reajuste nos tributos como forma de compensação pela queda no preço do diesel. Ele afirmou que em um momento em que o país tenta vencer a crise, o governo não deveria falar em reajustar os impostos. O presidente da Câmara foi duro em sua declaração. Falou que o ministro da Fazenda não manda no Congresso Nacional e que, enquanto ele for presidente da Câmara, não deixará nenhuma proposta de aumento de impostos passar. Tenho certeza que a crise que vivemos não é uma crise apenas dos caminhoneiros, é uma crise da sociedade, onde os números tiraram o Brasil da recessão, mas os brasileiros continuam vivendo na recessão, já que a renda dos brasileiros não melhorou, ao contrário, já que a geração de empregos não melhorou, empregos formais, e é por isso que a sociedade clama, com certeza, por soluções que possam aliviar nesse momento, né, o seu orçamento familiar e que no médio e longo prazo a gente possa ter, não apenas no setor de combustível, mas em todos os outros setores, maior competitividade, transparência, eficiência e, com certeza, melhores preços para a nossa população, para os nossos brasileiros. E depois de tanta polêmica, o governo resolveu colocar um ponto final no assunto. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda voltou atrás e afirmou que não haverá aumento de impostos para compensar a redução no preço do diesel. Segundo ele, essa compensação deve vir dos incentivos fiscais. O que o governo fará para compensar essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Então, eu deixei absolutamente claro na entrevista de ontem que em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. O que eu não fiz na entrevista de ontem foi detalhar quais as reduções de incentivos fiscais seriam apresentadas. Farei isso tão logo a gente possa sair com os atos legais, tão logo seja aprovado o projeto da reoneração. Mas isso foi objeto, talvez, de incompreensão na comunicação, então eu aproveito essa oportunidade para deixar absolutamente claro que é uma coisa o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a compensação exige um desses 3 mecanismos. O mecanismo que o governo adotará será o mecanismo da redução dos incentivos fiscais. Na semana passada, uma outra informação errada causou polêmica. Rodrigo Maia foi informado pela Receita Federal e por um assessor que zerar o PIS/COFINS sobre o diesel até o fim deste ano não custará apenas 3,5 bilhões de reais, como havia sido estimado, e sim cerca de 14 bilhões de reais, como havia sido anunciado pelo governo. Com o erro no cálculo, os deputados terão que negociar com o Senado um corte na redução do PIS/COFINS sobre o diesel, que seria zerado pelo projeto aprovado pela Câmara. A seguir, campanha nacional de vacinação contra a gripe é ampliada em todo o país. O prazo final da imunização foi prorrogado.
O prazo final da campanha nacional de vacinação foi prorrogado em todo o país. A iniciativa do Ministério da Saúde foi tomada diante da atual situação nacional com a greve dos caminhoneiros. A campanha encerraria em todo o país na próxima sexta-feira, dia 1º de junho, mas em função dessa mobilização nacional dos caminhoneiros, ela foi prorrogada. Aqui em Santa Catarina, o prazo também foi estendido e eu vou conversar com a enfermeira aqui do setor de imunização. Janaína, conta pra gente, como é que está em Santa Catarina, aqui na região de Criciúma, até quando então segue essa campanha? Isso, nós recebemos ontem então a informação da prorrogação. Vamos estar estendendo até o dia 8, mais uma semana para todo o estado de Santa Catarina, igualmente aqui na nossa região da ANREC. Para a gente reforçar, claro, a vacinação é para os grupos prioritários. Quem é que pode fazer essa imunização? Os grupos permanecem os mesmos desde o início, são as gestantes, as puérperas, idosos, as crianças e as comorbidades de maneira geral. E a gente sente a necessidade de esclarecer que hoje, felizmente, nós atingimos o grupo do idoso, que é o que maior atingimos, porém as crianças a gente está com muita dificuldade, nós estamos só com 45%. A gente enfrenta uma resistência das mães, então a gente tem a necessidade de chamá-las neste momento e aproveitar essa prorrogação para atingir essas crianças. Cada município também preparou aí, organiza um horário especial, alguns vão atender um horário estendido. Isso é importante que a população também esteja atenta a cada local. Tem uma diferença de atendimento, né? Sim, cada município está fazendo a sua estratégia. Aqui na ANREC, alguns municípios estão estendendo as unidades de saúde, o horário. Alguns municípios permaneceram atendendo não só no dia D, mas nos outros sábados. Nesse sábado, os municípios não vão abrir, até pela dificuldade de mobilidade, mas as unidades permanecem estendendo os horários em alguns. Então, a população deve olhar a realidade do seu lugar, assim. Agora, Janaína, em relação ao abastecimento, houve uma preocupação também, com esse problema de transporte, as vacinas estão chegando, realmente a prorrogação é mais para poder atender aquela população que não conseguiu se deslocar? Isso, não. Toda a demanda da vacina a gente já recebeu, já foram encaminhadas aos municípios, todos estão abastecidos. Na verdade, a prorrogação é realmente para a mobilidade da população que teve dificuldade nesse período. Para a gente encerrar, então, Janaína, reforçar aí a importância de quem ainda não se vacinou, fazer essa vacinação nesses próximos dias. É a proteção da família e do outro que está próximo, Vamos evitar as internações graves, vamos evitar os óbitos. Com a redução no abastecimento, alguns supermercados e estabelecimentos já restringem a venda de produtos em todo o país. Aqui na região, há registro de produtos vendidos com quantidade limitada por cliente. Sobre esse assunto e sobre outras questões que envolvem esse desabastecimento, o PROCON de Sara orienta a população. Com o intuito de antecipar um desabastecimento ainda mais prolongado ou estocagem por parte da população, o PROCON Municipal de Sara expediu uma recomendação aos estabelecimentos de gêneros alimentícios e de combustíveis, baseado no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, onde é possível haver essa limitação nos aspectos quantitativos desses itens em razão de justa causa. Em que pese a greve dos caminhoneiros e a situação enfrentada em todo o país, é necessário que o consumidor mais do que nunca possua cautela em suas relações de consumo. É importante lembrar também aos consumidores que esses aumentos consecutivos e significativos nos preços dos combustíveis têm muito mais a ver com a política adotada pelo governo federal do que com o próprio direito do consumidor em si. É importante lembrar que esses preços não são tabelados e que os postos são empresas e que podem praticar o preço que entenderem em razão do livre comércio. É claro que a legislação consumerista coíbe que haja um aumento injustificado desses preços desses itens em razão da sua escassez. Portanto, se o consumidor se deparar em alguma situação em que haja a elevação injustificada desses itens, ele deve comunicar ao órgão de defesa do consumidor que fiscalizará esses estabelecimentos. É importante lembrar ainda que, em relação à compra, o armazenamento de combustível em galões,
É necessário que eles estejam testificados pelo Inmetro, em razão também da questão de segurança do consumidor, tendo em vista que esses são produtos altamente inflamáveis. Em caso de dúvidas ou de denúncias, o consumidor residente no município de Içara pode entrar em contato com o PROCON Municipal de Içara, também pelas redes sociais, na sede ou ainda pelo telefone 48 3432 5299. A seguir a gente fala de esporte. 3 reforços foram apresentados pelo Tigre nessa tarde. Marlon Freitas, Vitor Feijão e Ralf já treinam com a equipe tricolor. E agora a gente fala de esporte. Tem reforço na equipe tricolor. Marlon Freitas, Vitor Feijão e Ralf foram apresentados na tarde de hoje e já participam dos treinos. Marlon Freitas, Vitor Feijão e Ralf. Os novos reforços do Tigre foram apresentados na tarde de hoje no Centro de Treinamento Tricolor. Eu vim aqui para ajudar, vim para somar. Espero poder fazer uma grande Série B aqui. Acho que o momento do Criciúma é aquilo, né? Tudo é fase, né? A gente tem um elenco muito qualificado, eu tenho certeza que a gente vai sair da situação. O Criciúma é um time grande, é um time de cobrança, a gente, jogador, tem que aceitar isso. Eles querem sempre a vitória, né? E a gente está chegando aí no intuito de ajudar o grupo aí e pode contar com nós que nós vamos ajudar o Criciúma a sair da situação bem difícil. Olha, eu estou bem motivado por essa oportunidade que o Criciúma me deu. Acho que já tenho uma pouca experiência de Série B, sei bem como que é. Vivi isso no Paraná no passado e então é um campeonato que oscila bastante e estou feliz pelo Criciúma abrir as portas para mim e quero ajudar muito. A expectativa agora é pela liberação no BID, mas é grande a possibilidade de os 3 entrarem em campo na sexta-feira na partida contra o Avaí. Minha expectativa é das melhores, né? Estou muito ansioso e querendo jogar. Se precisar eu vou estar preparado, porque eu estava vindo trabalhando forte lá, jogando e se precisar vou entrar em campo para ajudar a equipe a sair dessa situação muito difícil. Estava em atividade, estava jogando, né? E então espero que dê certo para me jogar sexta-feira, que eu estou ansioso para fazer minha estreia. E hoje à noite tem vigília na Igreja Internacional da Graça. O pastor Sodré tem um recado para você. Pois verdade, Débora, pois verdade, amigos em casa, tem um recado, sim, de extrema importância. Nós, desde a Semana Santa, estamos envolvidos em atitudes e atos de fé aqui em nossa igreja. Já fizemos, no último domingo, uma ação de muita luz e agora estamos fechando o ciclo da quarentena pós-Semana Santa, no dia de hoje, quarta-feira, que antecede o feriado de Corpus Christi. E por sinal, nós logo mais 7h30 da noite estaremos reunidos aqui na Internacional da Graça de Criciúma e um grande clamor pela família. Haverá um certo momento do culto em que nós faremos então a consagração da família. Quero e convido você, venha com a esposa, venha com filhos, mesmo que esses não sejam dessa religião ou dessa igreja. Haverá um certo momento do culto em que nós vamos consagrá-los, orar, apresentar as famílias no altar de Deus. Será muito especial. E é uma mini vigília. Terá início 7h30 da noite e levaremos até meado das 10 horas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Siga firme na programação do jornalismo da TV Primavera. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá!